Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. And more, much more than this, I did it my A voz do Brasil. A voz do Brasil conhece Jorge Cajuru. Comunicando. Em Brasília, 12h31. Boa tarde, começa agora a primeira edição do telejornal A Voz do Senado. Hoje, quinta-feira, 9 de maio de 2019. E lembro a todos que a participação de vocês é muito importante para a gente. Comente sempre no facebook.com/Cajuru Goiás. A comissão especial que discute a reformulação ministerial do presidente Jair Bolsonaro aprovou a retirada do COAF, o Conselho de Controle e Atividades Fiscais, da pasta da Justiça e o retorno para o Ministério da Economia. Ao longo da última semana, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, se reuniu com dezenas de parlamentares para pedir apoio e manter o COAF sob sua responsabilidade, pois o órgão é responsável por levantar movimentações financeiras suspeitas e auxiliar no combate à corrupção. E a comissão também aprovou parecer que prevê que a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que o presidente Jair Bolsonaro havia transferido para o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, volta para a alçada do Ministério da Justiça. A demarcação de terras indígenas que o governo havia passado para o Ministério da Agricultura ficará sob responsabilidade da FUNAI. O debate sobre a reforma da Previdência começa a avançar no Congresso. Durante 8 horas, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o secretário Rogério Marinho participaram nesta quarta-feira de audiência na Comissão Especial da Reforma da Previdência. Houve bate-boca e troca de farpas entre o ministro e deputados da oposição. Mas, no geral, o encontro, que durou mais de 8 horas, teve um tom mais didático, com a discussão no campo das ideias. O ministro Paulo Guedes insistiu que a reforma combate privilégios e reduz desigualdades. Vamos ver. A sessão terminou às 10h40 da noite. Foram 8 horas de audiência em que o ministro da Economia, Paulo Guedes, explicou por que o sistema atual da Previdência é insustentável e injusto. Ele exibiu dados para justificar a necessidade da reforma. Segundo a equipe econômica, hoje os 15% mais ricos do país acumulam quase metade da renda previdenciária. Além disso, enquanto um aposentado do INSS recebe uma aposentadoria média de pouco mais de R$ 1.300, o aposentado do Poder Legislativo Federal tem um benefício médio de quase R$ 30 mil. Dos 193 países do mundo, só 13 não têm idade mínima para aposentadoria. Na América Latina, apenas Brasil e Equador. A idade média nas aposentadorias por tempo de contribuição é de 54 anos. A população mais pobre se aposenta por idade, em média aos 65 anos os homens e aos 61 anos as mulheres, com 19 anos de contribuição. O ministro lembrou que a situação nos estados também é preocupante. O movimento em direção à nova Previdência é para garantir o pagamento de aposentadorias, benefícios e da assistência social. Se não fizermos nada, não há garantia de que esses pagamentos poderão ser feitos, como vários estados já estão experimentando. A velha Previdência é uma fábrica de privilégios, é uma máquina de transferências perversas de renda. Ela taxa os mais pobres e transfere renda para os mais favorecidos. O nosso movimento em direção à nova Previdência é exatamente para mudar isso. Quando vocês tiram da Constituição que os atuais benefícios manterão o valor real das aposentadorias, como é que vocês vão dizer para os atuais aposentados e pensionistas que eles não serão prejudicados? Vocês vão, na verdade, aumentar o déficit. Um déficit que hoje vocês falam que é 200 bilhões, é mentira! É mentira! Pegue todos os dados, o déficit hoje, ele existe, mas é de 54 bi, ministro. E nós podemos provar isto. Nós podemos provar isto.
É uma mentira atrás da outra para a sociedade brasileira. Falem a verdade. Aliás, vocês disseram, do governo Michel Temer, e o deputado Rogério Marinho foi o relator, que a reforma trabalhista ia gerar emprego. Olha aí quantos empregos gerou. Vai ver lá a fila do Anhangabaú, as filas no Rio de Janeiro. Cadê os empregos da reforma trabalhista? Essa pauta é muito mais construtiva. Pergunta, nós vamos pegar esse 1 trilhão aí e vamos usar para isso? Infelizmente, esse 1 trilhão aí é o tamanho do buraco que é inviável de carregar. Então você está recalibrando, na verdade, esses privilégios lá para frente para não gastar esse 1 trilhão e poder justamente atender outras finalidades. A situação que ela, inclusive, traça, eu tinha me referido aqui já anteriormente num debate desse tipo, quem fica 16 anos no poder não tem o direito de virar agora com 5 meses ou 4 meses e dizer, olha, tem um desemprego enorme, tem 50 milhões de pessoas desempregadas, de onde virá o crescimento? Virá assim que nós repararmos os rombos causados, porque os rombos foram amplos, gerais e irrestritos. Foi rombo na Petrobras, rombo na Telebrás, rombo no fundo da Petrobras, de 20 bilhões, rombo no fundo do Correios, rombo no Correios, rombo no fundo do Correios, no Postal, quebraram mesmo muita coisa. É difícil consertar. E pior, não é só ter quebrado. O pior é que o futuro é um buraco que só cresce, é um buraco fiscal que ameaça engolir o Brasil. Então, os investimentos só vão voltar, e a trajetória de crescimento, desde 2010 até 2018, é 0,5% de crescimento, está crescendo 1%. Eu até podia dizer, está crescendo o dobro do que vocês cresceram, mas nós não vamos dizer isso, porque o crescimento é medíocre, é absolutamente medíocre. Agora, para quem está tão seguro do que estava fazendo, eu só tenho um aceno. Nós estamos tentando ir para o caminho da prosperidade, e não para o caminho da Venezuela. Desse 1 trilhão, 900 bilhões é do regime geral da Previdência, que a média é um salário mínimo. Então não é possível continuar dizendo, não é verdade que a reforma de vocês tira privilégio. Ela acaba com a vida dos pobres, acaba com a aposentadoria dos pobres. Eu com a deputada Perpétua, depois vou para um canto e explico para ela o problema de quando tentam confundir quem assaltou. Vai na Operação Greenfield, vai ver quem está na cadeia, ver quem está na justiça, e aí nós vamos saber quem assaltou os fundos de pensão e quem devolveu 3 vezes o dinheiro que eles botaram sob minha administração. Eu devolvi 3 vezes o dinheiro. Então, eu não posso ser acusado do que vários companheiros da deputada podem estar sendo acusados no momento. Então, o custo de transição de 1 trilhão, respondendo ao nosso deputado José Guimarães, também, se eu gugar dinheiro na cueca, vai aparecer coisa, né? Se eu gugar, né? Vai aparecer. Então, nós podemos... Depois de 6 horas, a baixaria começa, né? É o padrão da casa, né? Ofensa, né? Ofensa, ataque. Tá bom. Então, vamos lá. Eu já entendi o padrão. Eu vou gugar. Só um pouquinho, deputado Sola. Deputado Sola, eu vou trazer a ordem. Eu vou renovar o pedido ao ministro que já fiz anteriormente. Agora quero dizer, calma, que me fragiliza esta mesa, renovar o pedido ao ministro, quando a gente pede que não, combina que não tenha cartaz e tenha cartaz, quando a gente combina que o debate seja sadio e do conteúdo da proposta e não tenha. Então, eu peço aos meus colegas deputados, que eu tenho, não estou generalizando de jeito nenhum, então eu peço aos meus colegas deputados, que vão ter sempre aqui a minha atitude de defesa do parlamento, que não vão ter nunca a minha tolerância com qualquer insinuação, que isso seja um caminho de mão dupla. Então eu renovo, ministro, a Vossa Excelência, como renovei o pedido, como renovo aos deputados, eu renovo a Vossa Excelência que se mantenha no debate da reforma da Previdência. O projeto não atropela o Congresso de forma alguma. Nós estamos pedindo uma licença para criar um regime alternativo de capitalização. É uma licença. E esse regime de capitalização vai ser avaliado aqui, de novo. Agora, 12h40, a Justiça Federal determina o bloqueio de 32.600.000 reais do ex-presidente Michel Temer, de João Batista Lima Filho, Coronel Lima,
e de Carlos Alberto Costa, sócio de Lima. O bloqueio pedido pelo Ministério Público Federal atinge as contas bancárias dos 3 réus. A ação penal no chamado inquérito dos portos tem como alvo o decreto que alterou as regras de concessão do setor de portos publicado em 2017. A denúncia envolve os crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E nesta quarta-feira, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região havia determinado que o ex-presidente e o Coronel Lima voltem à prisão. Temer é acusado de liderar uma organização criminosa que teria negociado 1 bilhão e 800 milhões de reais em propina. Ele foi preso em 21 de março durante a Operação Descontaminação, que teve como base as investigações sobre as obras da usina nuclear de Angra 3. Em São Paulo, o ex-presidente disse que vai se apresentar voluntariamente à Justiça Federal e que teve uma surpresa desagradável e que vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. Atualmente, Temer é réu em 6 processos e investigado em 5 inquéritos. Gostaríamos de agradecer as diversas ligações que recebemos todos os dias. Obrigada a Gilmar Bispo, de Colíder, Mato Grosso, Florisval Lopes, de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Wilson Bueno, de Imbé de Minas, Minas Gerais, Hamilton Lopes, de Fortaleza, Ceará e tantos outros. E continue a comentar à vontade no facebook.com/Cajuru Goiás, no Twitter, @Senador Cajuru, Instagram, Senador Cajuru e YouTube, Cajuru Oficial. Ou então ligue para a gente no telefone DDD 61 3303 2844. E não deixem de acessar cajuruvotabrasil.com e opinar sobre os temas mais relevantes do momento. Sua participação é muito importante para que o senador Cajuru faça um mandato histórico. O telejornal A Voz do Senado volta às 6 da tarde com Diana Lins e Jorge Cajuru. Uma ótima tarde, agradecidíssima.